São duas coisas totalmente divergentes. Eu não posso balizar o preço do meu produto pelo preço que a outra pessoa colocou lá no produto dela. Seja para mais ou seja para menos. Tem que ser dentro daquilo que nós chamamos, é norma, é regra. Vamos seguir isso. E aí é que a gente chega lá no valor final. Então, feito toda essa sequência, eu cheguei no meu produto, o valor precisa ser X. E não eu quero cobrar X e aí eu venho para cá para buscar o que foi o gasto, quanto que eu gastei de tecido, de linha, de hora, aí fica complicado. Certo. Agora, isso aí é um tema que a gente gasta um pouquinho de tempo, é matemático mesmo, a gente pode passar algumas horas numa manhã ou numa tarde e a gente vai trabalhando isso que dá mais ou menos um valor que você se sinta à vontade, porque fica sempre aquela preocupação, eu acho que eu estou cobrando de menos, eu acho que eu estou cobrando demais. Quando você passa por todas essas etapas, cai essa preocupação, porque aquilo que você poderia pensar, eu estou cobrando demais, não está, porque você colocou lá todos os seus gastos. É a preocupação que a gente tem quando está no grupo, por exemplo, Sueli fez um espantalho ontem, o valor dele, ela falou, vou pôr uns R$200, isso dá muito trabalho. Não pode ser assim. Não, a preocupação é quando se a pessoa dá. encomendar 1000 peças. E 1000 peças o prejuízo é muito grande. Se a gente não fizer um preço correto, né? E adequado. E é isso aí que a gente precisa. Com o Sebrae não é possível fazer. Quando a gente participou do Fashion Week, fizeram toda a formação de preço para Casa Cor, para Vitrine Brasil. Só que as nossas peças ficou invendáveis, nem sei se está certo. Não, mas fizeram o quê? Copiou só o nosso produto. A Sebrae é assim mesmo. O Sebrae não dá para fazer a precificação. Tanto é que nós, da economia solidária, nós não casamos muito as nossas ideias com o Sebrae. O Sebrae trabalha muito bem, faz muitas oficinas, faz várias formações, mas tem essa questão. O produto deles é um produto que acaba saindo muito caro e que só daria para vender em determinados eventos. Não são produtos para a gente fazer uma feira de economia solidária aqui e achar que vai vender naquele preço que eles estipulam. É muito difícil. É por isso que nós trabalhamos dessa forma, o preço justo, que lhe mostra muito claramente, o preço é este, ponto. Ele pode até parecer que ele está muito abaixo do mercado, mas se você computou tudo, inclusive as suas horas trabalhadas, então você está dentro do preço justo. É por aí. Acho que para ajudar, o conceito de preço justo, ele é tanto para quem consome, para quem produz. Com certeza. E uma das questões centrais é, se a gente quer definir preço justo, eu preciso abrir a caixa dos custos. Com certeza. Pode ser até uma estratégia muito boa para cá, quero sugerir isso, e acho que vale a pena uma outra oficina do tema. Se você tivesse aqui, eu como consumidor, tivesse uma tabela aqui, um quadro, mais que uma tabela, que a bonequinha que custou R$200, e eu tivesse lá o tipo de gasto, eu ia ficar sensibilizado. Porque tem uma diferença entre preço justo e preço de mercado. Então, se eu botasse aqui e o custo fosse R$200 e dissesse, mas a boneca vai sair por 50, eu diria assim, realmente, olha, ela está me dizendo que gastou tudo isso, a organização, e ela está me vendendo a 50, mas ela custa 200. Eu acho que é um preço justo da metade. Percebe? Então você pode ganhar mercado, consumidor, sendo justo, e ao mesmo tempo, nós todas aqui, artesãos e artesãs, saber quanto custa as peças ou o trabalho. Aí tem um processo educativo importante, então, de
Estratégia de venda, estratégia mesmo de produção para saber, para diminuir custo, porque saber quanto custa não significa ficar parado. Tem que saber onde é que vai diminuir o custo para ficar, no final, o preço final ficar um preço acessível. Mas até ainda o preço justo, que é diferente do preço de mercado. E normalmente os nossos produtos é visto como um produto que ainda o valor tem que ser mais abaixo. Mas tem um produto excelente, então... Porém, não pode ser mais abaixo, porque tem a observação do meio ambiente, né? Os cuidados com os resíduos. E é um produto feito à mão. À mão, pois não é industrializado, né? Perfeito. E uma coisa importantíssima que a gente não pode esquecer é que os nossos produtos, eles têm uma história. E é muito importante que isso esteja presente no nosso produto. Por isso mesmo nós confeccionamos as etiquetas e que vai dizer lá quem produziu, qual foi a rede ou qual foi o empreendimento e, se necessário, até qual é o que você utilizou para fazer esse produto. Todo produto tem uma história. E quando ele diz, se você coloca ali valores, isso passa pela história do seu produto. Porque não é simplesmente, a Jane fez uma bonequinha. Pronto, acabou? Não. O que entra nessa confecção dessa bonequinha? Qual a origem dela? O que ela representa nesse contexto? Então, isso é muito importante. A gente costuma dizer que dentro da economia solidária, as pessoas não só adquirem o produto, eles adquirem também uma história, a história do seu produto. Ela é muito importante nisso. Poxa vida, a gente vai lá e faz quando olha assim, não é? Que está prontinho, um orgulho danado, né? Olha só o que eu fiz, está maravilhoso. E esse orgulho ele tem que estar expresso, tem que estar lá colocado no seu produto. Isso é Chegou uma cliente aqui, ela sempre vem, vem no Brasil de 6 meses ou de ano em ano. E toda vez que ela vem, ela me liga e faz eu vir abrir a loja. Não interessa a hora, já abri loja para 10 horas da noite. Mas ela compra muito. E ela pegou uma boneca minha aqui, uma que era Maria Bonita e uma que chama Efigênia. Aí ela falou, Jane, por que você fez Emília? Eu falei, porque eu gosto da Emília. Ela, mas a história da Emília? Eu falei, eu sei, eu conheço a história de Emília. Ela falou assim, e a da Efigênia? Eu contei para ela, que é uma senhorinha daqui, que era descendente de escravo, né? Ela falou, Jane, que coisa linda. Eu preciso levar isso escrito na etiqueta. Eu falei, mas então eu vou ter que fazer etiqueta desse tamanho, né? Ela pegou não necessariamente. Pois é. Aí agora eu já estou fazendo as apostilas, põe a idealização da boneca, a história da boneca, da roupa até o cabelo, a ponta do dedão do pé dela. E a gente agora está tentando trazer mais valor cultural para as bonecas, para os panos de prato, né? Porque são coisas que vendem muito e que a gente mesmo não consegue estar jogando tudo isso nas obras, né? Isso. Mas você pode fazer isso que você está falando. É como se fosse um portfólio. Você vai lá e coloca para esses produtos. Então, você tem a história da dona fulana, etc. Você não precisa se alongar, mas você já dá a origem daquele produto. Não é legal? Eu acho que você vende duas coisas. Você vende produto e vende história. Você vende o produto e vende cultura. Essas duas coisas estão assim. O pessoal da cultura não quer saber muito dessas conversas nossas não, viu? Economia solidária está difícil, fui lá para a conferência, foi difícil empurrar a história da economia solidária, botava lá economia criativa, economia não sei o que lá, mas é economia solidária. Mas na hora de aparecer não funciona assim não. Eles não querem. Quando é muito importante que a gente case essa história, mesmo eles não querendo. Nós estamos fazendo a nossa parte. Quando vai fazer eleição de delegados, é os primeiros que querem ir, que não sabem nada. Artesão não vai um. Quem representa a classe do artesão fica fora. Aí a gente fica sabendo,
foi visitar tal lugar, foi comprar não sei o que e esqueceu de lá votar na lei que beneficia o artesão. Por isso que o artesão está do jeito que está. Então, eu acho que o delegado tem que ser escolhido a dedo, né? Com certeza. Aliás, deixa eu dizer, a maioria aqui vem só do artesanato ou quem que ingressou agora, recentemente, no artesanato? Aqui todo mundo é mais antigo. Aqui na associação, eu sou nova. Não, com artesão. Não, com artesanato. Já tem uma estrada. Não, porque eu acho que a coisa mais importante que... Quando eu entrei aqui, e até por conta da saber que vinha para cá, eu fiquei vendo como é que era a história do artesanato. E a gente, às vezes, como artesãos, o artesão, a gente esquece uma coisa que é fundamental, porque aqui está cheio de história. Porque se a gente olhar o artesanato, a história do artesanato de Goiás, que é hoje o patrimônio imaterial, e você vê a história do artesanato brasileiro, a gente vai ver muito dos materiais que estão aqui. Porque a base do nosso artesanato é indígena. Depois veio os colonizadores, os europeus, eles trouxeram na cultura deles trouxeram vários elementos para o artesanato. Então, madeira, palha e por aí vai. Vocês têm aqui uma mescla de produtos que são originários dessas histórias, já quase milenar. Então, acho que é muito importante isso que a Denilson falou, da história, que é assim, eu ter isso na minha mente, porque cada produto que eu fizer, ele vai estar com um fio vinculado a uma história quase milenar, então vocês são portadoras. Então não só contar a história, mas sentir como uma parte dessa história, da história do artesanato. Então, porque se a gente não tiver isso no nosso coração, na nossa mente, a gente acha que a gente vai estar fazendo mais um produto. E o produto, como foi dito, o produto é a expressão de uma história. Acho muito legal e hoje está muito acessível, aí como vocês estão com o canal, da gente procurar as histórias específicas. Se eu sou mais de palha, toda uma história, aí o indígena está muito forte, mais de madeira, de tecido, para saber que a minha técnica aqui que eu adquiri, a minha arte, porque também não a gente não faz, eu sei que isso não está no coração de vocês, a gente se torna artesã por uma necessidade. É quase como um músico. Eu tenho 2 filhos meus músicos, eu brinco com ele, mas a tua música não está vendendo, não sei o que. Ele diz, pai, é uma necessidade. Eu faço música porque eu sinto necessidade. Necessidade para ele. Para ele. O vender, o produzir, é uma consequência. É claro que nós estamos falando de sobrevivência, né? De sustentabilidade. Eu quero me manter, eu tenho uma família, a gente fala que é os projetos o projeto de boleto, né? Nós temos, todo mês tem que pagar o boleto. Então eu queria, nessa prosa aqui, nessa roda, primeiro chamar a atenção sobre essa ideia da história. Me parece que o encontro de vocês, que provavelmente você falou é de família, então tem um vínculo a mais, eu acho que é dessa necessidade. Eu tenho alguma coisa que me pressiona a fazer artesanato. Por coincidência, nós estamos com uma estrutura, e aí transformo uma necessidade subjetiva, pessoal, e numa segunda coisa que isso aqui se torna produto, e eu posso fazer isso com outras pessoas que pensam como eu, ou que são próximos a mim, porque tem essa identidade da necessidade de fazer a arte. Artesanato. É uma arte inicial, entendeu? E feito com as mãos. Então, é muito bom a gente saber também as ideias que construíram o que nós falamos hoje. Porque, às vezes, no momento mais difícil, a gente tem que se apegar a isso. Não conseguimos vender, fomos para uma feira, não deu certo, foi frustrante. Mas eu tive que produzir. Porque se a pessoa ficar só presa na ideia de que tem que produzir para vender, pode ser frustrante. Quantas vezes fazemos uma feira achando que vai ser assim, excelente, maravilhosa, e aí isso não acontece.
É por isso que a economia solidária é isso, essa coisa tão afetiva, né? É coisa do afeto, que aí não vendeu, mas eu também, tudo bem, mas aí a gente faz a próxima, né? Isso não desanima, não me tira a vontade de continuar produzindo, nem nada. Você fica na expectativa de como será a outra, no outro momento, como é que vamos organizar, melhorar e é por aí. Bom, eu acho que por aqui a gente, por enquanto, encerra essa conversa de economia solidária. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou não precisa perguntar, é só falar o que quiser. Sim, amiga. Bem, para arrematar a conversa, então, economia solidária é um trabalho em grupo, onde cada uma de nós, independente do que a gente faz, nós vamos trabalhar em grupo, agregando os valores, as técnicas, lágrimas de alegria ou de tristeza. Isso, Né? isso. Então, buscando sempre um bem viver. sempre o individual. Sempre o bem viver. Não, o individual que eu digo assim, é a minha satisfação. O meu maior lucro é a minha satisfação. A nossa satisfação. Não, desculpa, deixa eu colocar. Porque quando eu retornei ao grupo, depois de anos afastada, eu cheguei com uma crise de depressão profunda.